Quer assistir nossos conteúdos e ser sempre avisado quando tivermos novos vídeos em nosso canal? É fácil, basta se inscrever no canal TV FEC SC e clicar no sininho que aparece ao lado para ser notificado sempre que tivermos novos conteúdos. Nós vamos falar uma coisa que, de uma certa maneira, é uma continuidade de todos os assuntos que estão sendo falados aqui, ou que foram falados, porque são assuntos que estão se encadeando uns aos outros. Nós vamos falar sobre a direção da reunião mediúnica, o dirigente da reunião mediúnica. Vamos ver alguns desafios dessa direção e as oportunidades. Com ele fora, tá? Então, vamos ver aqui o que o Kardec diz no Livro dos Médiuns sobre a reunião. Nós já até falamos sobre esse tema, essa maneira de Kardec encarar como deve ser o desenrolar da reunião mediúnica. Ela deve funcionar, é o ideal, que ela funcione como um ser coletivo, uma unidade coletiva. Entende-se que, então, para que nós possamos, numa reunião mediúnica, funcionar como um ser coletivo, como uma unidade coletiva, é importante que todos os membros da equipe, encarnados e desencarnados, tenham consciência, esteja informado, esclarecido o seu papel ali dentro. Cada um de nós, dentro da reunião, temos um papel a desempenhar. E se nós estivermos esclarecidos a esse respeito, nós vamos executar esse papel com mais clareza, com mais eficiência. Então, é dessa maneira que a tarefa termina funcionando, ela termina sendo executada de uma maneira assim leve, harmônica. Tem reuniões mediúnicas que a gente sai da reunião com aquela sensação que não produziu, que ela não foi muito produtiva. A gente sai assim, achando que faltou alguma coisa. E, às vezes, existem outras reuniões que a gente sai assim, quase que flutuando. A gente percebe que a reunião foi muito produtiva, foi muito boa. Aí a gente precisa avaliar por que uma deu uma sensação assim, de incompletitude e a outra já deu que foi bom daquele jeito. Todas as vezes que nós, numa reunião mediúnica, agirmos como um grupo mesmo, efetivamente, como um ser coletivo, a gente sente que o trabalho foi bom, foi produtivo. A reunião mediúnica, cada um tem que saber o seu papel. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumento, todo grupo é instrumentação. Então, você vê nessa mensagem do livro Desobsessão, de André Luiz, que na reunião mediúnica tem uma equipe, que essa equipe deve funcionar de uma forma harmônica como um feixe de varas, como um todo coletivo. Mas, pelo fato de que cada um tem um papel a desempenhar, não significa que o papel de um seja mais importante que o papel de outro. Porque é como uma engrenagem numa máquina. Cada peça está contribuindo para o funcionamento do todo. Se um não funciona direito, vai atingir o todo. Então, nós precisamos, ao saber disso, que ninguém é mais importante que o outro, nenhum tem uma tarefa mais importante, que todos são necessários. Outra coisa, a tarefa é uma tarefa de grande responsabilidade. Isso é um conceito geral de
todos os espíritos esclarecidos. Nenhum espírito esclarecido banaliza o trabalho da reunião. Não é dificultar o acesso à reunião, mas também não vai chegar lá com curiosidade, com brincadeira, irreverente, ou fazer de qualquer maneira. Não, é um trabalho de grande responsabilidade, é planejado e coordenado pelos benfeitores espirituais. Isso é uma coisa muito importante, que nós estamos, às vezes, tão acostumados a ir para a reunião mediúnica, que a gente começa a achar que nós é que planejamos tudo, que nós é que organizamos tudo. A gente chega a ouvir, às vezes, médios falando, transmitindo a mensagem de um espírito, o espírito dizendo assim, eu estava ali, entrei, vi essa porta aberta, entrei. A coisa não é bem assim. A gente só considera essa informação como uma força de expressão, porque tudo é planejado, e conforme o atendimento que irá acontecer nessa reunião mediúnica, às vezes esse planejamento lá no plano espiritual dura meses. Dura meses. Eu me lembro de uma ocasião que estava tendo aquela guerra da Bósnia, Eslovênia, aquela coisa lá, aquela coisa terrível de matanças de muçulmanos, de cristãos, uma coisa assim. A gente só vê as notícias, igual a gente tem agora as notícias lá da Síria, da Turquia, mas só que na Bósnia e Eslovênia apareciam aquelas imagens ali ao vivo de matança. E foi uma coisa que começaram, um espírito, o orientador do grupo, falou que eles iam começar a atender alguns daqueles espíritos que estavam morrendo, que estavam desencarnando de uma morte violenta naquela situação. O espírito avisou, e nós pensamos que na outra semana já ia acontecer. 3, 4 meses depois, para nos preparar os encarnados, para selecionar os espíritos que iriam comunicar. Não é um espírito chegar, pegar um espírito, vem cá, comunica aí. Não é assim, não. Há uma preparação no plano espiritual. Então, qualquer espírito que comunica numa reunião mediúnica séria, ele foi atendido previamente no plano espiritual. Um espírito que está lá, sofrendo diretamente no plano espiritual, não vem de lá e é trazido imediatamente para a reunião mediúnica. Rarissimamente, excepcionalmente, acontece isso, e olha com médios muito dedicados. Em geral, o comum é que o espírito ou os espíritos são recolhidos, e André Luiz, os livros dele, conta como é que faz esse acolhimento no plano espiritual. Eles são agrupados em categorias. No livro Os Mensageiros, o André Luiz relata que até eles são divididos por faixas fluídicas de vibração. Por exemplo, um espírito que não sabe que desencarnou, um espírito perseguidor, um espírito que está sofrendo muito por ter deixado o plano físico. Eles são categorias diferentes, porque são necessidades diferentes, são todos sofredores. Todos são necessidades de auxílio, mas as necessidades são específicas. Ou um espírito que suicidou, que cometeu um homicídio, que morreu que desencarnou porque foi assassinado. Então, são necessidades diferentes. Agora, a gente tem que entender que numa reunião mediúnica, que no máximo a reunião funciona 2 horas, uma vez por semana. Você tem aquela parte da abertura, uma leitura, tem a prece. Isso acho que a Sandra vai falar. A Sandra não, acho que o Jacó vai falar mais disso. Tem a prece, tem a abertura. Depois às vezes tem um estudozinho rápido ou não, do Evangelho, dos Espíritos, e depois é que vem a parte da manifestação dos Espíritos e o diálogo com eles. Bom, essa é a principal parte da reunião, é o momento mais importante da reunião. Geralmente dura, no máximo, é o que os orientadores
ensinam que essa parte de comunicação e diálogo com os espíritos deve ser no máximo de 1 hora. E tem comunicação de benfeitores, pela escrita, pela fala. Depois tem uma irradiação e tem um encerramento com a prece. Normalmente é assim, esse é o roteiro básico. Agora, naquela 1 hora de comunicação, o que aconteceu? Hoje vai manifestar um espírito de uma pessoa que morreu, que desencarnou com uma overdose. Tomou uma droga em excesso e desencarnou. Eles não vêm lá da região onde ele se encontra para manifestar. Ele ou eles foram atendidos no plano espiritual, e entre aquele grupo, naquela mesma categoria, pessoas que desencarnaram por overdose, ou pessoas que desencarnaram porque abusaram de drogas durante muito tempo, é escolhido o representante de grupo, que vai falar em nome do grupo. A manifestação dele, ele vai apresentar características que refletem um comportamento de um grupo de espírito. Quer dizer, nós não teríamos, se a gente trabalhasse todos os dias, 24 horas por dia, trabalhar mediunicamente 24 horas por dia, todos os dias, nós não teríamos conta de transmitir a mensagem dos espíritos necessitados, na grande variedade de espíritos necessitados. Então, os planejadores, os espíritos que planejam uma reunião mediúnica, eles trazem aquele ou aqueles que representam as categorias de um grupo, ou de uma classe. E falam, então, quando o dialogador está conversando, o médio esclarecedor, André Luiz chama o dialogador de médio esclarecedor, ele está esclarecendo, ouvindo aquele representante daquele grupo, ele está esclarecendo todo o grupo. Não é só aquele espírito. Ele é apenas o porta-voz, sabendo ou não sabendo, ele é o porta-voz, é o que apresentou melhores condições para manifestar-se aos desencarnados. Talvez naquele grupo tivesse pessoas que tivessem melhores condições intelectuais, tivessem uma experiência mais rica, vamos dizer assim, para manifestar, mas os espíritos orientadores escolhem aquele que tem condições de expressar o sofrimento e as dificuldades daquele grupo naquela situação, ou numa situação semelhante. Então, por exemplo, um suicida, tem um suicida direto ou indireto. O direto é aquele que planeja com todos os detalhes, e o indireto é aquele que usou de alimentação, de hábitos, de vício, de uma série de coisas que antecipou o tempo da sua desencarnação. Ele é considerado, como André Luiz, foi considerado suicida, né? E ele foi considerado um suicida, e todo mundo falava que ele era suicida lá no umbral, e ele não entendia, mas eu não suicidei. Mas ele suicidou, na verdade. Não foi aquele que planejou, mas ele era médico. Ele tinha uma doença sexualmente transmissível, tinha sífilis. Como é que o médico tem uma doença sexualmente transmissível? Se fosse o cidadão comum, o cidadão comum é desinformado, é ignorante, tudo bem, pode ter pego. Agora, um médico é uma pessoa esclarecida. E outras coisas. Certos abusos que ele cometeu, apesar de ser um espírito de mediana evolução, mas ele entrou no plano espiritual como suicida inconsciente. Não foram os benfeitores que falaram, esse aí é um suicida. Não, foram lá na região do umbral, onde ele ficou localizado por quase 10 anos, que ele era chamado. Onde ele passava, o pessoal chamava ele de suicida. É uma coisa interessante isso. Então, o espírito, quando ele manifesta as características daquele grupo, daquele tipo de sofrimento que ele está. E nós temos que ficar atentos a isso. Se numa reunião mediúnica,
Parece um suicida que planejou o suicídio. Há várias formas de planejamento. Aquele que foi frio, que foi objetivo. Tem outro que, movido pelo desespero, planejou. Outro que estava sob obsessão. Outro que era portador de um distúrbio mental e planejou. Então, você vê que tem várias variedades chamado suicídio. E tem aquele que abusou, gastou o corpo físico de uma tal maneira que provocou doença e ele desencarnou antes do tempo. Então, são categorias diferentes. E quem for falar em cada categoria vai falar em nome daquele grupo que representa. Isso é muito importante. Eu estou me detendo mais nisso, que a gente pensa que é uma coisa mágica, que o espírito chega ali. Não, não é isso. E outro ponto importante, que é uma tarefa de grande responsabilidade e planejada, porque nem todo médium tem condições de transmitir uma mensagem de determinado espírito superior ou espírito necessitar de auxílio. Então, tem que ter as ligações fluídicas. Às vezes, tem médium que tem uma rejeição e não consegue, que a primeira ligação, a primeira fase do transe, a primeira etapa do transe mediúnico é afinidade fluídica. O André Luiz usa uma expressão muito interessante. Eu gosto muito dessa expressão, está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele fala que é uma vontade de apelo, o espírito sofredor, necessitado, faz um apelo. Me ouça a minha história, me auxilie, me socorra. A vontade de apelo. E o médium que aceita transmitir ou atender é uma vontade de resposta. É uma coisa bem consciente. É como se o médico falasse, tá bem, pode vir, eu vou transmitir sua mensagem. Não, a primeira aceite é fluídico. Uma sintonia fluídica para entender. Por isso que alguns médicos sentem mal-estar, sentem tonta, sentem uma ligeira dor, sentem náusea, outros sentem o coração acelerar. Depois vem a segunda etapa do transe. A segunda etapa do transe, que é a ligação perispírito. Aí você sabe que é um homem, que é um espírito que está na forma feminina, na forma masculina, que é uma pessoa que apresenta mutilações no perispírito. Pessoas que apresentam um aspecto de grande... Aí, essa ligação é o segundo passo do transe. E o terceiro passo é a ligação mental. Aí é mente com mente. Então, a gente tem que ver isso, porque nem todo médium se propõe. Tem ele, pessoa bom trabalhador, mas então você vê que às vezes não é uma coisa de imediato, como a gente pega uma coisa, um fio e liga na tomada. Não é assim, não. É uma preparação. E essa preparação pode demandar algum tempo. Então, é por isso que as reuniões sérias, elas não têm improvisação. Não tem improvisação. Obrigada. Elas não têm nenhuma improvisação. Tudo é planejado nos mínimos detalhes. Os orientadores espirituais falam que raramente acontece algum problema por conta do planejamento dele. Às vezes, o que ocorre geralmente, os furos que acontecem, os desastres, é por nossa causa, pela nossa invigilância. Agora, por outro lado, se aquele médium foi visto como o melhor para atender a necessidade daquele espírito, naquele dia o médium falta, é complicado isso. Não é que ele seja insubstituível, por isso que eles têm sempre o plano B. Ele tem um médico que pode não ser tão bom quanto aquele, mas que pode atender aquele necessitado. Por isso que o trabalhador da casa espírita, da casa espírita, não, do grupo mediúnico, ele tem a obrigação de estar integrado na casa espírita, em outras atividades. Ou na atividade de parto, atendimento fraterno, que tem muita ligação, atendimento espiritual, ou da evangelização da criança, orientação do jovem, de curso, de estudo. Ele tem que estar integrado, porque ele está integrado não é somente com as atividades materiais do plano físico, mas com a equipe espiritual. E nós temos o hábito de quando uma pessoa pertence ao nosso grupo, quando alguém está ligado ao nosso grupo, a gente gosta daquela pessoa, a gente automaticamente protege. Se acontece uma coisa, nós todos... É a mesma coisa, é o trabalho em equipe que faz com que os benfeitores falem, não,
Eles são trabalhadores da nossa equipe e nos protegem também. Então, ele tem que estar integrado em outras atividades da Casa Espírita. As reuniões mediúnicas devem ser privativas. Hoje em dia, eu acredito que raramente a gente vai ter uma reunião pública, porque antigamente havia. Eu venho de uma época que eu ouvia lá meus pais falando que o pessoal fazia reunião, era assim, é como uma palestra pública. Eu já presenciei uma reunião pública, eu fiquei horrorizada. Falei, gente, era uma palestra, parecia assim uma reunião de uma palestra pública, era uma sala menor, mas havia bastante gente. Tinha uma pessoa, eu me lembro, tinha uma pessoa com uma cadeira de rodas, tinha uma senhora que estava amamentando o bebê com a fralda cobrindo, como se fosse uma palestra pública. E aí o médium vinha e recebia espírito e dava consulta. Eu fiquei assim horrorizada, falei, meu Deus, publicamente pessoas abriam a porta, entravam, outras saíam. Quer dizer, isso havia, parece a gente falando isso hoje, mas havia e ainda existe em alguns lugarzinhos. Ela é uma reunião privativa. É como se fosse uma sala cirúrgica que nem as pessoas que trabalham no hospital têm acesso. Só aquele grupo, uma UTI de um hospital, quem fica ali na UTI é aquele pessoal. Não é uma reunião, não é como um ambulatório que entra e sai, tudo isso. Então, ela deve ser privativa, tendo as portas chaveadas, não é só encostadas, não, chaveadas. Tem um horário para começar e um horário para encerrar. Isso é disciplina, porque tem toda uma sequência de atividades que, de repente, a pessoa abre a porta e entra, que pode interromper. Pode distrair. Então, é uma coisa assim, bem séria, bem, vamos dizer assim, de uma certa maneira, tem um certo rigor para que essa comunicação entre os dois planos dê certo. Você vê nós aqui, com o computador, se tirar um botãozinho aqui, se desligar uma coisa, vocês vão ver a projeção. Então, precisa estar muito bem afinado com tudo. As pessoas que chegaram atrasadas. O Divaldo contou uma vez lá para nós, lá na Federação Espírita Brasileira, numa daquelas conversas informal que o Divaldo tem, ele falou que a Joana de Ângela, a mentora, falou para ele assim, olha, Divaldo, você tem que, em outras palavras, tem que moralizar lá aquele grupo, o grupo lá da Bahia, Caminho de Redenção. Porque o que estava acontecendo? O trabalho lá na Mansão do Caminho é lá do outro lado da cidade, é num bairro de periferia, e a cidade de Salvador, como todas as capitais grandes, ela tem um trânsito. Então, muitas vezes, as pessoas, ao ir para lá, quando chegava lá no centro espírita, estava trancada, a porta estava fechada, estava encostada. E as pessoas iam entrando. Aí a Joana chamou de volta, viajando muito, e falou, não pode ser desse jeito, isso é um trabalho mediúnico. E discutiram, e eles falaram, mas nós viemos do outro lado, eu saio do trabalho às 18 horas, até chegar aqui, e foi. Então, deram um mês para eles se adaptarem, mas deram um mês da seguinte maneira, da seguinte forma. Não é que vocês vão chegar e vai abrir a porta está encostada, vai entrar. A porta vai estar chaveada. Mas eles criaram uma antessala. Vocês chegarem e a porta está trancada, então vocês vão ficar sentados nessa antessala e vai ficar em vibração, em meditação, em oração. Vai assistir a reunião, mas do lado de fora. Então, com isso foi, você precisou o espírito orientador vir para falar isso. Porque é uma coisa que, então, aí as pessoas acostumaram, começaram a planejar naquele dia de reunião, fazem uma conversa lá com os patrão, com o chefe, naquele dia não vou almoçar, eu vou almoçar só meia hora, para poder sair, em vez de sair 6 horas, sair 5, sair 4. São coisas que a gente pode facilmente administrar. Não é o trabalho se adaptar às necessidades do participante, é o contrário.
Os participantes têm que se adaptar às necessidades do trabalho que foram definidas pelos espíritos orientadores, que sabem das coisas. Os participantes no livro, isso foi André Luiz que fala. Agora, Kardec nos lembra que os participantes devem possuir uma formação espírita básica, nós já falamos com isso, e de mediunidade para saber lidar e compreender o porquê dessas orientações. Agora vamos, esse é um aspecto bem geral. Depois o Jacobs vai falar mais um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho da direção dos trabalhos mediúnicos. Aquela pessoa que está na direção, na coordenação do grupo, que nós chamamos de dirigente da reunião mediúnica. A Sueli, no livro Obsessão e Desobsessão, ela nos lembra, ela fala nesse livro, lembrando André Luiz, que o dirigente ou coordenador ou diretor da reunião mediúnica é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Não é uma ação burocrática de abrir, fazer todas aquelas etapas que nós conhecemos. Ele é o responsável pelo que acontece na reunião. Qualquer coisa, qualquer deseducação, qualquer incidente, qualquer coisa, ele é o responsável. E ele tem que tomar medida, porque ele é uma pessoa, hoje, inclusive, nos tempos atuais, é muito melhor, porque ele é um consenso do grupo. Então, ele tem que ter essas características. A dirigente da reunião mediúnica, que, sobretudo na cidade do interior, e mesmo nas capitais, que não tem tanta pessoa para conversar, para dialogar com os espíritos, que eles acumulam essa função. Mas aí nós temos que tomar um cuidado. Veja bem, nós somos dirigentes da reunião mediúnica. Mas na reunião mediúnica não tem muito doutrinador, médico esclarecedor, dialogador. Então, como dirigente, nós vamos assumir aquele papel de dialogar. E quem é que fica na direção do grupo? O dirigente da reunião está dialogando com um espírito que manifestou. E a direção ficou entregue a quem? Se aconteceu alguma coisa, se um daqueles espíritos, que pode variar, ou um médico fazer uma ligação, pode simplesmente colocar o trabalho mediúnico a perder, porque ela ficou sem direção. Então, a primeira coisa que apresenta é o dirigente da reunião pode acumular a tarefa de dialogador, mas na hora que ele estiver dialogando, ele tem que botar um substituto. Porque se acontecer alguma coisa, o substituto está ali. A reunião não pode ficar sem direção. Ela não pode. Então, esse doutrinador, esse dirigente da reunião, ele tem que ter um substituto, que não precisa, na hora, falar, fulano, eu vou falar com o espírito, você assume. Não, já sabe que o papel dele é aquele. Automaticamente ele assume. É uma coisa que, hoje em dia, muitos preferem preparar, alternar. Hoje o dirigente, digamos, oficial dirige, na semana que vem outro, para ir alternando e aprendendo. O dirigente da reunião mediúnica é aquela pessoa que coordena, que supervisiona, acompanha e avalia a tarefa inerente à prática mediúnica. E ele faz tudo isso em conjunto da equipe. Ele não é um ditador, ele não pode ser um impositor, ele trabalha em equipe, um todo coletivo. É um feixe de varas. O trabalhador espírita que possui bom conhecimento da doutrina espírita, que se mantenha doutrinariamente atualizado. Porque, senão, se ele não tiver um conhecimento bom da doutrina espírita, pode acontecer coisa na reunião que ele deixa passar porque ele não sabe. Deve revelar esforços de perseverante de melhoria moral, baseada no Evangelho de Jesus. É a conduta moral. Exercer, se necessário, a função de esclarecedor, que nós falamos. Eximindo-se de médio ostensivo. André Luiz fala que deve-se evitar, que não deve, a pessoa que dirige a reunião,
ou que dialoga, ou que esclarece o espírito, de ser médium de psicofonia, por exemplo, ou de psicografia. Porque, gente, quando a pessoa está dirigindo a reunião, ou quando a pessoa está conversando com o espírito, ele não está em transe, ele está lúcido. Quem coordena tem que estar prestando atenção em todos os detalhes. Está dialogando, apesar de ser uma mediunidade intuitiva, ele está lúcido, ele não está entrando. Já o médium de psicografia, de psicofonia, de evidência, eles entram em transe. Então, se ele entrou em transe, ele perde o controle sobre a direção. Então, não deve. Por isso que André Luiz faz essa observação. E outra característica é que o dirigente da reunião, ele deve aprender a desenvolver bom relacionamento com os participantes do grupo. Tem dirigente que tem preferência, que gosta, tem o seu médium preferido. Isso está errado. Ele pode até gostar mais de um que de outro por amizade, mas ele não pode mostrar essa preferência, até porque quem escolhe quem vai manifestar quem é o seu plano espiritual. Ele deve agir mais como um mediador, um coordenador, evitando polêmicas, posições extremas. Tem que haver um bom entendimento entre a equipe e com os manifestantes encarnados. Por isso que o estado dele é um estado atento, ele percebe tudo que ocorre e toma providências. Como mediador, ele aprende a resolver as coisas com imparcialidade. Ele não toma defesa de um, isso é muito perigoso quando a gente começa a ficar de um lado de um e de outro, cria grandes desuniões dentro do grupo. E ele deve ser, ao mesmo tempo, firme, mostrar que tem uma autoridade ali, mas, ao mesmo tempo, sendo gentil, sendo fraterno. Porque é uma autoridade fundamentada no exemplo. Esse é o exemplo de uma liderança positiva. Ele deve ter o hábito do estudo e oração, para que ele possa ter uma assistência mais permanente dos benfeitores. Aliás, o hábito de estudo e oração é um hábito que todos nós devemos desenvolver. Ele deve ter afeição sem privilégio, como já falamos, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento e uma conversação construtiva. Olha, eu recebi outro dia, há coisa de 2 semanas, uma amiga minha escreveu para mim, disse que durante a reunião mediúnica, que o médium transmitiu a um espírito a comunicação de um espírito muito necessitado. Muito necessitado. Mas que foi tantos os palavrões, eu levei até um susto, falei, será que ela escreveu errado? Ela falou que foram tantos os palavrões que o dialogador, o médium esclarecedor, ficou mudo. Ele ficou mudo, ele não conseguiu falar. Porque a médium, ao transmitir o sofrimento do espírito, a necessidade do espírito, falava um palavrão e possivelmente o espírito pensava daquele jeito. Mas o médium é o intérprete. Se o espírito quer xingar, quer bater, a gente vai deixar? Não. E André Luiz, citando ele, que ele é muito bom nessa parte de prática mediúnica, ele lembra que o enfermo, o espírito necessitado de auxílio é um enfermo. E que nós devemos agir como uma enfermeira. Que o doente chega, se rebela, grita, fala, mas ela é firme. Não deixa o doente fazer o que quer. Então, a enfermeira é o médium. Então, essa amiga escreveu que a pessoa, que o que faria? Mas eu falei, parece incrível que um médium transmite a mensagem do Espírito falando palavrão, e ela falou que teve uns palavrões, ela botou abreviado. Quer dizer, o que revela isso? Vou fazer um estudo de caso disso. É uma pessoa que não tem boa educação social. É uma pessoa que o hábito dela é falar com vulgaridade. Se a gente não fala nem gíria com os espíritos, uma gíria inofensiva, não é gíria ofensiva, gíria comum. A gente procura falar uma linguagem normal, comum. Agora, imagina falar palavrão com o ambiente que ficou nessa reunião mediúnica, que o dialogador ficou mudo. Ele não conseguiu falar, ele que ficou chocado.
Então, é uma coisa que a gente não imagina que aconteça. Então, o dialogador, o dirigente da reunião, que era essa pessoa, ela escreveu para mim e perguntou se ela tinha feito certo, porque ela foi criticada pelo grupo. Quando terminou a reunião, acabou a reunião. Aí ela encerrou a reunião e falou com um médico que queria conversar com ela. Quando todo mundo saiu, ela conversou com o médico e falou com ela, você não tem condições de educação suficiente para ser médium numa reunião mediúnica. Nós vamos afastar você temporariamente da reunião, você repensar, você ser mais educada. E o grupo se rebelou contra ela porque ela tinha expulsado. Não, ela não expulsou nem puniu. Quando ela falou com a pessoa que ela ia ficar um tempo afastada para ela refletir, para ela analisar, para conversar mais, a médium falou que não ia voltar mais à reunião. Ficou aborrecida. Então, você vê que às vezes, mas ele teve que aceitar. Ele não pediu, não implorou nem nada, saiu. Agora, vamos ver, por isso que a conversação tem que ser instrutiva. Outra coisa que a gente deve evitar a todo custo é o emprego de rituais na reunião. Imagem, símbolo, mesmo a figura ali de Jesus, de Bezerra de Menezes, para que isso? Nós estamos vivendo a era do espírito. A base da mediunidade é a mente, são as ligações mentais. O espírito, a qualquer comunicação entre desencarnado e encarnado, entre nós no mesmo plano, ela não é feita a palavra a palavra. O espírito não transmite uma mensagem palavra a palavra pela psicografia, nem nos casos de mediunidade chamada mecânica. Os espíritos, isso é até uma confirmação das neurociências atualmente, nós nos comunicamos através de imagens. O cérebro capta a imagem e essa imagem se converte em palavras escritas ou faladas. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, eu vou descrever uma cena, estou descrevendo uma cena para vocês. Eu estou vendo, vamos supor que eu esteja sobre a ação mediúnica. E eu falo assim, olha, eu estou vendo um rio caudaloso, várias árvores, cujos galhos estão sendo molhados naquela corrente de água. Do outro lado, eu estou vendo uma criança brincando com um cachorro. E eu preocupado com medo da criança cair no rio. Bom, só esse exemplo. Vocês não prestaram, pode até ter prestado atenção nas minhas palavras, mas você viu a imagem da correnteza, a imagem dos galhos da água, da criança brincando. Aí o cérebro transmite isso, capta isso e passa palavra escrita, que você vai escrever, ou na poesia, ou em prosa, ou falada. Então, é dessa maneira que a gente transmite. Então, se um espírito quer xingar, quer brigar, ele ouve a imagem e ele transmite, ele descreve com elegância, aquele que converte o símbolo. Então, é por isso que nós devemos desaprovar rituais. Tem gente que usa rituais na reunião mediúnica, nas sessões. Tudo deve ser muito simples, muito tranquilo, com singeleza. Então, nós devemos lutar para uma prática mais simples. Há médios e mediunidade, né, que foi o tema da Sandra. Doutrinadores e doutrina. Médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existe a enxada e os trabalhadores. O fato de existir a enxada e existir o trabalhador não significa que o trabalho vai ser realizado. O fato de existir médios, existir a faculdade mediúnica, não significa que a prática vai ocorrer, e nem se a prática que ocorrer será boa. Então, é como diz aqui o André Luiz, pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço ao cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Ela vai ficar encostada lá. Então, nós temos que aprender, isso está no livro Os Mensageiros, como agir no trabalho mediúnico.
E com efeito, nos fala Paulo, o apóstolo Paulo em Coríntios, em 2 Coríntios, preocupemo-nos com o bem, não somente aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens. Nós temos que aprender, isso é um desafio para todos nós que somos espíritos imperfeitos, a fazer que o bem seja incorporado na nossa vida. Faça parte da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. É o maior desafio da vida da gente, é nós nos transformarmos em pessoas de bem. A gente pode adquirir milhões milhares de diferentes títulos universitários, podemos ler milhares de livros, mas a prática do bem é um maior desafio da nossa vida, no pensar, no falar, no agir, porque somente assim que a gente vai criando sintonias superiores. Sintonia superior, que aonde nós estivermos, encarnados ou desencarnados, num grupo mediúnico ou fora do grupo mediúnico, nós vamos transformar aquele local de trabalho num ambiente de paz, de equilíbrio, de harmonia. Quantos espíritos vieram depois que foram atendidos na reunião? Aconteceu isso, acho que muitos de vocês que estão no trabalho mediúnico há muito tempo, aconteceu comigo e deve ter acontecido com vocês, que depois de ser atendido, algum tempo depois, quando vão reencarnar, ou mandam um recado para o grupo, ou eles mesmos vêm agradecer o carinho, o cuidado que eles receberam, que eles estão voltando, pede prece por eles. Eu cansei de ouvir espírito falando isso. A gente se sente tão feliz que naquele momento, naquela simplicidade, naqueles momentos tão curtos, a gente conseguiu plantar uma semente do bem, do amor, deu esperança para aquela alma desarvorada, perdida, que se encontra nessas vastas regiões de sofrimento e de dor que existe no plano espiritual. Então, nós, agindo com simplicidade, conhecendo o básico necessário, nossa reunião pode se transformar num oásis de paz. Meus amigos, eu aproveito o momento, vou me despedir de vocês também, né? A última fala. Que Deus dê para todos um bom domingo. Quem sabe nós estaremos nos vendo o ano que vem. Muita paz para todos vocês.